Enfim, não sei o que aconteceu. O Google Meet retirou aqui a Samara do... Da... Depois, alguém pode falar com ela, se ela quiser me escrever no privado, para saber o que aconteceu, sem problema, tá? Então, o modo de produção está relacionado a mão de obra escravista, mão de obra servil, mão de obra assalariada. Então, o modo de produção, mão de obra. O meio de produção está relacionado aos objetos que vão ser utilizados e a quem pertence esse objeto. Se tudo pertence ao trabalhador, artesanal. Se o trabalhador começa a ser expropriado, manufatura. Se já existe aqui um domínio das máquinas sobre a produção, você já tem, então, a maquinofatura. De modo, assim, bem resumido, é isso que a gente falou na nossa aula de sexta-feira. E aí hoje a gente vai dar continuidade, avançando esse conteúdo de Revolução Industrial, compreendendo como é que essa Revolução Industrial ela transformou a vida desses indivíduos a ponto de ser considerada uma revolução. Já falamos dois aspectos, né? O primeiro, obviamente, é a questão do trabalho, a produção que se elevou de modo extremamente drástico, de um produto por semana, passou a se ter 7 produtos. Isso significa mais capital em forma de mercadoria, isso significa uma maior produtividade, isso significa um maior nível de comércio, um maior poder comercial. E falamos também um segundo ponto, que foi a questão das leis. Eu comecei a falar com vocês que esses trabalhadores que passaram a ser substituídos por máquinas, eles acabaram criando um movimento de quebradores de máquinas na expectativa de voltar para a linha de trabalho, mas o que aconteceu foi que os ingleses acabaram criando uma constituição, uma lei, melhor dizendo, que proibia a ação de quebrar máquinas, e qualquer um que fosse preso dentro dessa perspectiva de quebrar máquinas poderia até mesmo ser levado à pena capital, à pena de morte. Então, olha só, né, esses dois aspectos da Revolução Industrial. O primeiro é o aspecto do trabalho, e o segundo é um aspecto assim, que é quase que inimaginável se a gente não parar para refletir, que é o aspecto das leis. E aí a gente passa para um terceiro aspecto, que é o aspecto social. Durante o processo da Revolução Industrial, esses patrões, esses proprietários, eles desejavam aumentar cada vez mais o lucro. E aí existem várias formas de aumentar o lucro. Uma dessas formas, por exemplo, é aumentar o preço do produto. Só que não é tão viável aumentar o preço do produto, porque se você aumenta o preço do produto, menos pessoas podem comprar. Então não é interessante aumentar o preço do produto. Uma segunda forma de tentar aumentar os seus lucros é você diminuir os seus custos. É fazer com que você gaste menos para produzir alguma coisa. E aí esse gastar menos pode ser diminuindo o custo da matéria-prima, pode ser diminuindo o custo dos equipamentos, pode ser diminuindo o custo dos trabalhadores. Em outras palavras, o salário do trabalhador. Então, os empresários, os proprietários, eles passaram a buscar essas formas de redução de seus custos. E a mais eficiente era a redução do salário desses trabalhadores. Só que diminuir de uma hora para outra causaria um incômodo para esses trabalhadores. Eles não aceitariam, eles fariam certas revoltas por isso. E aí, então, o que esses patrões, o que esses... Peraí, não foi possível conectar. De e-mail. Então, esses patrões, esses proprietários, eles passaram a trocar a mão de obra. Naquela época,
as mulheres elas recebiam salários inferiores ao trabalho dos homens. Se os homens ganhassem, só a título de exemplo, R$ 10 por dia, as mulheres elas iam ganhar menos da metade disso. Elas iam ganhar R$ 4, R$ 5 no máximo por dia. Então, o que esses patrões, o que esses proprietários dessas indústrias começaram a fazer? Começaram a substituir a mão de obra masculina pela mão de obra feminina. Ah, JB, mas isso não é um grande impacto na sociedade. Você está diminuindo a quantidade de homens trabalhando, mas está aumentando a quantidade de mulheres trabalhando. Mas você pode pensar isso a partir da tua compreensão atual de sociedade. Naquela época, era uma sociedade muito mais machista do que hoje. Era uma sociedade muito mais patriarcal do que hoje. O que eu quero dizer com isso? É que os homens saíam para trabalhar e as mulheres é que ficavam em casa cuidando das crianças. Agora, o que acontece? As mulheres têm que sair de casa para trabalhar e os homens que vão ficar em casa para trabalhar. Na nossa sociedade, é comum que isso aconteça. E aí o homem fica em casa e ele cuida da criança. Ou pelo menos deve cuidar, ou deveria cuidar, enfim. É mais comum esse tipo de troca de papéis. Só que nessa época, nesse século XIX, final do século XIX aqui, a troca de uma mulher por homem dentro de casa, que eu estou querendo dizer, vai fazer com que a criança não receba a educação que ela ia receber estando uma mulher em casa. Então, o homem, ainda que fique desempregado, ainda que fique em casa, ele não vai ficar em casa. Ele vai sair de casa para procurar emprego, ele vai sair de casa para beber, ele vai sair de casa para procurar alguma atividade que não seja dentro de casa, porque o homem não fica em casa. Então, aquela criança, ela vai ficar sozinha em casa. E o que a mãe vai fazer? É responsabilidade da mulher cuidar da criança. Não importa que ela esteja trabalhando numa fábrica agora. Essa mulher tem que cuidar dessa criança. E o que ela vai fazer? Ela vai levar essa criança para dentro das fábricas. Isso é uma mudança muito grande dentro da sociedade. Porque você aqui vai estar tendo novas relações sociais se desenvolvendo. Esse homem que agora fica em casa, ele não sabe ficar em casa e agride a mulher, agride a criança, ele está estressado porque ele não é a fonte de renda, ele não é um bom marido, ele não é um bom pai, ele não está fazendo o seu papel de homem. Quem está fazendo tudo é a mulher. E aí o homem ele não sabia reagir com isso, e ele reagia muitas vezes com agressividade. Ele saía para beber, voltava a porra e agredia a mulher. Parece que a gente está falando assim de uma coisa muito presente, mas isso acontece há muito tempo. Então, esse homem ele já era agressivo nesse momento, e aí surgem essas novas relações de família, de sociedade, que é a base, né, de toda a sociedade, é a família. Então, essa mulher começou a levar as crianças para o trabalho. E aí, dentro desse trabalho, que eram as piores condições de trabalho possível, essas mulheres trabalhavam dentro das fábricas extremamente quentes, não tinha ar-condicionado ainda, os ventiladores eles eram muito rudimentares, a maioria das fábricas ainda funcionavam com a combustão do carvão mineral, então subia aquele vapor de água fervendo, e aí as indústrias eram extremamente quentes, e essas mulheres passavam mal, elas não trabalhavam sentadas, elas trabalhavam em pé durante horas. E o que acontecia algumas vezes é que essas mulheres ficavam extremamente cansadas e pediam para os seus filhos substituírem elas durante o trabalho. Então elas queriam descansar por 10, 15 minutos, ela parava de trabalhar, sentava no chão e pedia para o seu filho, que tinha ali 5, 6, 7 anos, assumir o controle daquela máquina e aí trabalhar. O patrão, esperto, como todo capitalista que é,
percebendo que as crianças também podiam trabalhar, vão demitir cada vez mais os homens e vão contratar cada vez mais mulheres, e não somente mulheres, os filhos dessas mulheres. Se você pegar alguma imagem da Revolução de Indústrias, do período das revoluções industriais, você vai ver que algumas indústrias eram verdadeiros orfanatos, porque você vai ter ali algumas mulheres e uma grande quantidade de crianças nessas fotos, nessas imagens, porque funcionava assim, era a redução de custo para esse patrão, para esse proprietário. Então, você tem todas essas situações que vão estar sendo transformadas a partir da introdução das máquinas no meio de produção, no modo de produção. Então, percebe aqui que não é apenas uma questão econômica, que não é apenas uma questão de trabalho. Você tem aqui uma transformação generalizada, uma transformação na economia, sim, você tem uma transformação na política, você tem uma transformação na sociedade. Você tem aqui vários elementos de transformação, o que caracteriza esse momento histórico como revolução provocada pelo aparecimento da indústria. E é por isso que a gente chama isso de revolução industrial. Eu vou atender aqui uma outra aluna que está falando pelo WhatsApp, tá? Está perguntando se estou gravando. Alguma dúvida quanto a isso? Antigamente as mulheres eram mais baratas. Sim, sim, tá? Você tem essa questão aqui feminista, né, presente, você tem aqui o trabalho feminino como um trabalho desvalorizado, que perdura até hoje. Até hoje você tem essa questão, esse debate, que a mulher recebe menos do que o homem pelo mesmo trabalho. Essa informação ela é parcialmente verdade. Porque o que acontece? E aí a gente está saindo dessa questão industrial e trazendo para o nosso tempo moderno, para o nosso tempo contemporâneo. Tá? Porque alguns sites, porque algumas revistas, porque alguns políticos dizem que as mulheres recebem menos do que os homens, se existe uma legislação que afirma que os salários eles devem ser equiparados. Não deve existir diferença salarial por gênero, por orientação sexual, por credo ou por qualquer motivo. Não existe uma diferença social. Não deve haver diferenciação social, mas ainda assim, quando você pega o censo do IBGE, você encontra lá que as mulheres chegam a receber cerca de 30% menos do que os homens. O que acontece é o seguinte, o homem e essa mulher, eles têm a mesma função, eles trabalham a mesma quantidade de horas dentro da empresa e recebem o mesmo salário. Vamos colocar aqui um salário hipotético de R$1.000. Então, esse homem e essa mulher, que trabalham 8 horas por dia dentro da indústria, recebem os mesmos R$1.000 pelo mesmo cargo. Só que o que normalmente acontece é que, quando esse homem e essa mulher voltam para casa, é a mulher que vai ter que limpar a casa, é a mulher que vai ter que cuidar das crianças, é a mulher que vai ter que fazer o almoço, é a mulher que vai ter que fazer o jantar, é a mulher que vai continuar trabalhando dentro de casa. Enquanto que o homem, muitas vezes, ele vai jogar o futebol, ele vai jogar o videogame, ele vai para o bar beber, ele vai fazer outras atividades que não são atividades produtivas. Então, o IBGE, na hora que ele vai fazer esse censo, ele diz assim, a mulher trabalha na empresa e quando ela volta para casa, ela continua trabalhando. Diferente do homem que trabalha na empresa, mas quando volta para casa, ele faz outras atividades que não são atividades produtivas. Então, essa mulher, ao somar a carga horária total dela de trabalho, que é a empresa mais casa, ela vai trabalhar muito mais do que os homens que trabalham só na empresa. É claro
que essa questão ela não é generalizada, não dá para dizer que todos os homens são assim. Eu mesmo desenvolvo as atividades aqui de limpeza, de comida, esse tipo de coisa. Então, existem muitos homens que hoje já compreendem que o trabalho doméstico ele deve ser compartilhado, deve ser tanto do homem quanto da mulher. E aí eles não ajudam, como gosta de ser dito, né? Ele simplesmente realiza as tarefas de casa também, junto com a sua mulher. Então, hoje, essa compreensão de trabalho doméstico ser trabalho feminino, ela está alterando-se cada vez mais. Naquela época, era um trabalho feminino e ponto final. O homem não deveria trabalhar em casa. O trabalho de educação das crianças, o trabalho de limpar a casa, o trabalho de cozinhar, o trabalho de fazer o que tiver que ser feito dentro de casa era um trabalho exclusivo de mulher. Então, isso provocou essa ruptura, né? Isso vai provocar esse momento de conscientização das mulheres, de que essas mulheres elas precisam lutar por melhores salários, de que essas mulheres precisam lutar por seus direitos. E isso vai acontecer, tá? Vários movimentos sociais vão começar a surgir e esses movimentos sociais eles vão pedir pela igualdade salarial. Isso lá atrás, tá? Até hoje esses movimentos existem, mas lá atrás eles surgem e começam a lutar por melhores salários das mulheres, pela organização do trabalho infantil, por direito às férias, por um salário mínimo. Então, tudo isso vai ser conquistado durante a luta desse trabalhador operário, desse trabalhador que está sendo alijado dos seus direitos, do seu ganha-pão. Então, ele vai estar se organizando em vários movimentos, movimento ludista, movimento sindical, movimento grevista, vários movimentos, e ele vai fazer essa luta contra esse proprietário para tentar ter uma vida mais estável, mais organizada possível. Mas isso vai ser, assim, um processo muito longo e árduo. Na universidade, eu tive a sorte de ler um texto. Infelizmente, eu nunca mais encontrei esse texto e, na época, eu não tive o cuidado de guardar. O amigo do Marx, do Karl Marx, Friedrich Engels, ele vai escrever um livro, e aí nesse livro ele vai narrar uma experiência que ele teve quando ele estava voltando para sua terra natal. Nessa experiência que ele narrou em um de seus livros, ele afirmava que foi encontrado um corpo em um barraco de madeira próximo ao rio, e esse corpo ele estava coberto de pena. E essas penas elas estavam grudadas no corpo desse humano que havia morrido. A causa da morte era o frio. Ele tinha morrido de hipotermia. E aquela cena que ele estava verificando, que ele estava observando, era de um trabalhador que recebia um trabalho, um salário extremamente baixo. Ele não conseguia comer direito, ele estava muito debilitado. E o pouco dinheiro que ele conseguiu com o seu trabalho, ele não conseguia comprar roupas e foi até um açougue e comprou as penas de uma galinha, as penas de um frango, voltou para casa e, na tentativa de se proteger do frio, esse trabalhador ele vai grudar as penas em seu corpo. Mas, como eu estou falando para vocês, que é uma cena onde se encontrou um corpo, obviamente não deu certo e esse homem veio a falecer. Então, olha que coisa bizarra que a Revolução Industrial construiu. Pessoas que trabalhavam diversas horas por dia, mas não tinham dinheiro para comprar roupa, para comprar comida, para ter uma casa digna. Então,
era uma realidade extremamente difícil, essa realidade da Revolução Industrial. Era uma situação de profunda miséria, era uma situação em que a própria questão ambiental, desculpa, vai aparecer, porque essas indústrias começaram a produzir uma grande quantidade de lixo, e esse lixo era despejado nos rios. E o rio vai ficar poluído, os animais vão morrer, aquelas comunidades que viviam da pesca vão começar a passar dificuldades, a água poluída vai dificultar ou vai causar uma maior quantidade de doenças para as pessoas que consumiam aquela água, para quem consumia os animais que resistiam àquela poluição. Então, mais um aspecto da Revolução Industrial sendo citado aqui. Já falamos da economia, já falamos da política, já falamos da sociedade, e agora a questão ambiental. A poluição das águas, a poluição do ar com a queima desse carvão, a liberação de gases tóxicos. Então, a Revolução Industrial, ela é muito mais do que simplesmente aquele conceito que eu dei como introdução das máquinas no processo produtivo. A Revolução Industrial, ela é uma revolução porque ela apresenta vários aspectos de impacto nessa sociedade. Então, esses são apenas alguns que a gente pode estar enumerando aqui para vocês. Existem muito mais, existem mais elementos que a gente pode estar refletindo, que a gente pode estar descobrindo, que a gente pode estar percebendo que essa Revolução Industrial mudou nessa sociedade. Então, eu quero saber de você, se você conseguiu compreender o porquê a Revolução Industrial ela acaba sendo tão importante nesse estudo da sociedade contemporânea. A gente está começando a falar de Revolução Industrial, a gente ainda não está encaminhando para a Primeira Guerra Mundial. Após essa pergunta, a gente começa. E então, entenderam até aqui? Sim ou não? Pode escrever aí no chat. Pode colocar só um S de sim. Deixa eu ter alguma voz. Sim, professor. Sim, 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 sim. Alguém tem alguma dúvida sobre qualquer coisa da Revolução Industrial? Alguma curiosidade que se eu puder solucionar? Alguém? Ninguém? Podemos passar para o próximo tópico? Esqueci minha água. Beleza. Então, vamos para o próximo tópico. E o próximo tópico, a gente vai focar um pouco mais na questão econômica. Na questão econômica, como eu já disse, houve um aumento da produtividade. E o aumento da produtividade vai marcar uma necessidade de consumo maior. Durante o modo o meio de produção artesanal, os produtos eles eram construídos, eles eram produzidos a partir de uma demanda. Não entendi, JB, o que está querendo dizer? Alguma série que retrata essa época? Da Revolução Industrial? Não consigo pensar em nenhuma série agora que fala sobre isso. Não consigo pensar, não. Mas tem filme. Oliver Twist, por exemplo. Tem um que fala sobre cinema, que agora eu me esqueci o nome. Existem alguns filmes que retratam algumas dessas transformações, tá? Eu posso dar uma pesquisada daqui a pouco e eu posso mandar lá no WhatsApp uma lista desses filmes que podem ser indicados para esse momento histórico, tá? Dando continuidade aqui. Deixa eu só pegar aqui uma água rapidão.
Meu amor? Me arruma um copo d'água aí, por favor. Rapidão, rapidão. Essa seria a hora que o professor sair de sala e a gente ficava conversando, ó. Verdade, verdade. É isso, mano. Concordo. É, mas agora Voltou. tudo. Não, voltou. Pode ser. Hoje não é o copo da minha, tá? O copo da minha está sendo ocupado. Então, olha só. Vamos voltar aqui e vamos entender como é que essa Revolução Industrial vai levar o mundo para a Primeira Guerra Mundial. Imaginem que essa caneta aqui ela é produzida por uma indústria, tá? Então, essa indústria ela vai produzir várias canetas. E agora, que a produção ela não é mais por demanda, como lá no trabalho artesanal, em que eu preciso de uma caneta, eu vou até um artesão, peço a caneta para ele e ele produz essa caneta. A partir de agora, a caneta existe, independente do consumidor, independente do cliente. Então, a caneta existe e o cliente vem e compra a caneta do jeito que ele quiser, a caneta que lhe agradar, ele compra. Então, quanto mais caneta essa indústria produzir, mais clientes essa indústria vai precisar para consumir o seu produto. Se essa indústria ela produz mais canetas do que clientes, vai acontecer algo chamado de superprodução. Os produtos dessa indústria vão encalhar. Então, essa indústria não vai ser uma indústria de sucesso, ao contrário, ela vai falir. Então, vamos dizer que a caneta é um produto essencial, vamos dizer. E aí todo mundo precisa dessa caneta. Então, essa indústria que vende caneta, ela consegue produzir e vender todos os seus produtos. Só que o que vai acontecer? Quando ela produz essa caneta, ela vai pegar parte desse lucro e vai reinvestir na produção. Diz aí, Alisson. Alisson levantou a mão, quer contribuir com alguma coisa? Ou foi um toque acidental? Alisson? Acho que foi um toque acidental. O quê? Não. Não, foi um toque acidental aí mesmo? Foi. Beleza. Então, olha só. Então, como eu disse para você, esse proprietário ele tem que diminuir o custo dele sempre que ele pode. Uma das formas que a gente viu foi a redução do salário dos trabalhadores, reduzindo mudando o trabalho masculino para o trabalho feminino para o trabalho infantil. Uma outra forma é aperfeiçoando o processo produtivo. Então, ele tem uma máquina A, e essa máquina A, ela consome uma determinada quantidade de produtos para fazer essa caneta. Passa o tempo, passa, 10, 20, 30 anos, surge uma nova máquina que vai consumir menos matéria-prima e vai produzir mais rápido a caneta. Então, aquele lucro das canetas que estão sendo vendidas vai ser utilizado para a troca dessa máquina. Então, ele vai comprar essa máquina que ela é mais eficiente. Então, ela vai produzir mais, consumindo menos. Então, o custo vai diminuir porque houve um aperfeiçoamento da máquina. Houve um aperfeiçoamento da ferramenta. Então, o custo diminui, o lucro aumenta e a produtividade também acelera.
Então, as canetas, que já eram muitas, passam a ser cada vez mais. Só que vai chegar um momento em que todos naquela região já possuem caneta. Que todos naquela região já não precisam mais comprar essa caneta. O que vai acontecer com a indústria? Vai acontecer o que nós falamos no início desse segundo tópico, que é a superprodução. Então, ele vai ter mais canetas do que cliente e vai acabar falindo. Para que isso não aconteça, é necessário que haja uma expansão do mercado. Então, vamos dizer aqui que essa indústria está em Londres, e aí essa indústria já vendeu caneta para todos os londrinos. Só que essa indústria continua a produzir canetas. Só que ninguém em Londres consome mais caneta, ou consome muito pouco. O que essa indústria vai ter que fazer? Vai ter que expandir o seu mercado. E o que é expandir o mercado? É expandir a quantidade de clientes que ela possui. Então, ela vai sair, por exemplo, de Londres, que era onde ela estava estabelecida, e vai para Winchester. Sei lá, pensa alguma outra localidade aí. Falei Winchester aleatório. Então, as pessoas de Winchester não têm caneta. E aí, lá em Winchester, essas pessoas começam a comprar canetas. E a indústria sobrevive. O tempo passa, ele melhora a produção, o tempo passa, as pessoas de Londres e de Winchester já têm caneta. O que ele vai precisar fazer? Expandir novamente. E expandir novamente. E expandir novamente. Até que vai chegar um momento em que todos na Inglaterra já possuem caneta. Se todo mundo na Inglaterra já possui caneta, não tem mais para onde expandir dentro da Inglaterra. E é nesse momento que essa indústria ela vai abandonar apenas o mercado inglês e vai passar a exportar caneta para outras partes do mundo. Vamos dizer aqui que agora essa caneta ela vai estar sendo exportada para Paris, na França. Então, o mercado inglês está todo abastecido de caneta e agora essa indústria inglesa de produção de caneta vai até Paris e vende essas canetas lá. Uma expansão de mercado. Surge, então, as indústrias multinacionais. Porque agora ela não está apenas em Londres, não está apenas na Inglaterra, ela vai estar em várias partes do mundo. Eu citei a França aqui, Paris, mas pode ser a Alemanha, mas pode ser Itália, mas pode ser Estados Unidos, mas pode ser Rússia, pode ser qualquer parte do mundo. Essas indústrias, elas se espalham pelo mundo. Só que o pessoal da França não vai ficar simplesmente olhando essa indústria inglesa colocar caneta dentro de seu mercado. Os burgueses franceses, percebendo que existe um mercado para caneta dentro de sua nação, também vai se industrializar e também passa a produzir caneta. Ainda que seja um pouco mais cara, os burgueses da França passam a competir o mesmo mercado com os ingleses. E aí os franceses, eles vão começar a criar artifícios para bloquear ou para dificultar a entrada dos produtos ingleses na França. Surge, então, leis de taxação aos produtos importados, melhor dizendo, ao contrário, produtos importados. Produtos que saem da Inglaterra para a França vão ser importados 15%, 20%, 30% para poder permitir que a caneta francesa seja mais barata. Então, as nações
começam a se industrializar. Não vai ficar apenas na Inglaterra o domínio da indústria. Vai para a França, vai para Portugal, vai para a Bélgica, vai para a Holanda, daqui a pouco vai para a Alemanha, daqui a pouco vai para a Itália, daqui a pouco vai para a Rússia. Então, todas as regiões da Europa, elas passam a se industrializar e passam a competir uma com a outra por esses mercados. Então, a Inglaterra, que vai tentar exportar a sua caneta para a França, já tem caneta na França, uma caneta francesa na França. Ele não vai conseguir exportar o seu produto para a França. Vai para Portugal, já tem caneta portuguesa. Vai para a Alemanha, já tem caneta alemã. Então, a indústria inglesa, e não somente a inglesa, como a indústria de todas as nações europeias, elas vão se ver diante de um problema, que não tem mais para onde crescer dentro da Europa. A única solução vai ser levar essa indústria para o resto do mundo não europeu, que eu estou querendo dizer. E aí, a Inglaterra, a França, a Rússia, depois a Alemanha e depois a Itália, vão querer levar a sua caneta, a sua indústria, para regiões como América, especialmente a Latina, para África, para a Ásia. Só que a burguesia da Europa não é besta. Ela aprende com as experiências. Então, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que quando ela leva o seu produto industrializado de uma região para outra, essa região ela vai melhorando a sua tecnologia a ponto de desenvolver a sua própria indústria, passar a produzir sua própria caneta e deixa de consumir a caneta inglesa. Então, a burguesia europeia, ela compreendeu isso, e ela compreendeu que ela não deve simplesmente enviar os seus produtos para as outras regiões, mas que ela deve controlar essa outra região, para que essa outra região não passe a produzir sua própria caneta, cortando assim a expansão do mercado dessa indústria europeia. Conseguiu entender isso aqui? Falando assim virtualmente, fica mais difícil, porque eu não tenho como desenhar para você aqui o que eu estou dizendo. Em sala de aula seria mais fácil, porque eu teria ali um quadro e faria todo aquele esquema que você já conhece. Deu para entender isso aqui? Alguém não entendeu? Gabriel, ok. Emily, mais ou menos. Emily, onde foi que tu estou tentando anotar tudo, ok? Emily, onde foi a maior dificuldade que você teve? Se você tiver áudio, você pode falar, tá? Ou você pode escrever também, que não tem problema. Qualquer uma das duas é solução viável. Tu tá sem áudio? Éguas. Ah, tá. Tu tá sem áudio. Entendi. Achei que tu não estava me escutando. Então escreve. Pode escrever, sem problema. Onde é que tu teve uma dificuldade de compreensão aqui? Pode ter sim, tá? Pode ser que na tentativa de equilibrar essa questão de várias indústrias surgirem para produzir a caneta, pode haver uma redução no preço dessa caneta, que é a lógica lá do capitalismo. Quanto maior a oferta e a procura, isso relaciona direto ao preço. Ou pode ser que, como está ficando mais longe, aí tem que pagar o frete, tem que pagar o transporte de Londres para Paris. Então, a caneta que na Inglaterra custava R$5, lá na França, lá em Paris, pode custar 7, porque é o custo do frete. Está entendendo? Sim.
Possivelmente não é pode, tá? Ela vem mais cara. Porque como eu estava te mostrando agora, nessa conversinha rapidinha, tem a questão do frete, então pode ser assim, ó, a caneta é R$ 5, tá? O valor da caneta é o mesmo, mas você vai pagar o frete. O frete vai ser por conta do comprador. Então, tu paga R$ 5 de caneta, mais R$ 4 de frete. Aí a caneta vai ser colocada num barco que vem para cá. Então, no total, tu pagou R$ 9 por essa caneta. E tu não pagou só a caneta, tu pagou a caneta mais o frete. A diferença é que alguns comerciantes colocam o frete já embutido no valor da caneta. Além disso, existe a questão tributária. Se a própria nação já produz a caneta, ela vai tributar cerca de 25% a 30% do valor dessa caneta. Então, se ela é R$ 5, 30% deve dar uns 50, então são R$ 6,50. 6,50 mais 4 já dá R$ 10,50. Então, o valor da caneta aumenta. Por isso, os produtos como o PlayStation 5 fica tão caro quando vem para cá. Porque tem que pagar o frete e porque tem que pagar essa tributação. Tá? Mas diga lá, Emílio, eu estou esperando a tua dúvida. Onde foi que tu não compreendeu direitinho aqui? Onde é que tu tem algum elemento de dúvida? Eita, a Emílio saiu. Mas alguém tem alguma dúvida? Não? Posso seguir? Então, ó, vou dar andamento aqui. Então, a burguesia europeia, ela vai compreender que ela não deve apenas levar o seu produto para uma região, mas que ela deve orientar o desenvolvimento dessa região. Não é um lance também de, eu não vou deixar que essa região se industrialize. Não é isso, tá? Ela vai levar o produto e vai levar a indústria. A esse fenômeno a gente vai chamar de neocolonialismo. Eu coloquei aí no chat para você poder ler esse conceito, tá? Então, o momento em que a burguesia europeia se expande para fora da Europa e passa a controlar o desenvolvimento de uma região, nós estamos diante de um fenômeno histórico chamado de neocolonialismo. Só para fazer a diferença, o colonialismo e o neocolonialismo, eles possuem características bem distintas, bem diferentes. O colonialismo, a frequência por aqui, por enquanto, a planilha da SEDUC ainda não foi fornecida, eu só tenho do primeiro ano, tá? Então, mais uma vez, não vai rolar a frequência hoje, tá? Isso depois a gente resolve. Se você está assistindo ou não, você vai ganhar presença nessas duas aulas, tá? Se a SEDUC, se a coordenação não mandou a frequência, eu não tenho como fazer a frequência, tá bom? Espera aí que eu vou tirar a dúvida aqui de alguém que veio no meu WhatsApp. Ok, entendi isso. Pode sim. Sem problema, senhorita. Perfeito. Ok, tudo bem, sem problema nenhum. Tá? Então, voltando. O colonialismo, ele vai acontecer no século XV. Portugal e Espanha, especialmente, que vão desenvolver essa política colonial. A região colonizada, América do Norte, América Central, América do Sul. O objetivo era a extração de metais preciosos.
ouro, prata, pedras preciosas. No caso de Portugal, também teve a matéria-prima, como pau-brasil, drogas do sertão. O objetivo dessa colonização do século XV por portugueses e espanhóis não era o povoamento, mas era a extração desses recursos naturais. Não era desenvolver a região. Então, o século XIX, que é o século que nós estamos falando, é o período da segunda Revolução Industrial, 1870 para frente, um pouquinho antes também, tá? 1850 para frente. Então, quando esses burgueses vão colonizar essas terras, já muda completamente de figura. Já é a burguesia que está fazendo isso, tá? É a burguesia que está investindo nessa nova colonização. O seu objetivo não é necessariamente a extração de metais preciosos. Ah, JB, quer dizer então que se eles encontrarem prata ou ouro, eles não vão ficar? Vão, eles vão ficar. Só que o objetivo principal não é esse. Então, qual é o objetivo? É a expansão do mercado. É conquistar mais clientes. É conseguir vender os seus produtos. É expandir o seu mercado. Esse é o objetivo aqui desse neocolonialismo. As regiões que vão ser fundamentalmente colonizadas: África e Ásia. A justificativa, e aí eu esqueci de falar da justificativa da colonização do século XV. A justificativa do século XV era levar a cristandade para esse mundo americano, esse mundo aborígene, esse mundo pagão. Tanto que quando você estuda a chegada dos portugueses no Brasil, a primeira coisa que os portugueses fazem é a realização de uma missa, deixando claro que um dos objetivos, ou pelo menos a justificativa oficial, é cristianizar o mundo. Enquanto que a justificativa do século XIX para colonizar essas novas regiões é levar a civilização. Ora, quando você pega a África e a Europa e compara o desenvolvimento civilizatório das duas, você vai ter a Europa muito mais desenvolvida, muito mais evoluída, tecnologicamente falando, do que a galera na África. A África ainda vivia uma sociedade agrária, ainda vivia uma sociedade rural. Grande parte das pessoas ainda viviam da produção agrícola, tinham seus próprios animais, produziam e consumiam o que tinham. Exato. Era só uma desculpa. É a justificativa oficial, tá? Exatamente. Isso aí, tá? É a desculpa. Ó, a gente está levando a civilização, a gente está levando a tecnologia para essas regiões aqui, tá? Quando, na realidade, a questão é uma questão financeira, uma questão de mercado. Então, como eu estava dizendo, a África ela é muito agrária, muito rural, muito pouco desenvolvida tecnologicamente, porque ela não tem as mesmas necessidades que a Europa teve ao longo dos séculos. A África se dava muito bem do jeito que ela vivia. A África era pobre, a África, as pessoas morriam de fome, na África as pessoas sempre eram raquíticas. Negativo, tá? Negativo. A resposta para todas essas perguntas é um grande e sonoro não. Eu também, mas então, por que hoje, quando a gente pensa em África, a gente pensa em um negro, só o osso, morrendo de fome? Isso acontece justamente por causa dessa parte da história. É exatamente nesse momento da história que essa África que vem na nossa cabeça, de negros, só o osso,
e morrendo de fome, vai ser construída aqui. Mesmo os portugueses, lá no século XV, lá no século XVI, eles não provocaram uma transformação tão significativa quanto essa neocolonização do século XIX. Os portugueses pegavam os negros, traziam para o Brasil e escravizavam aqui. É um ponto extremamente negativo da história, mas a África em si, ela mantinha um equilíbrio ali ainda, em que as pessoas tinham um certo padrão de vida, de bem-estar. É claro que houve uma alteração de poder, porque os grupos que recebiam o auxílio dos portugueses acabaram dominando os outros. Mas isso é uma outra parte da história. De modo geral, a África conseguia se sustentar dentro desse equilíbrio. As pessoas, elas não morriam de fome, é o que eu estou querendo dizer. É a partir do século XIX, é com a chegada da Inglaterra ali na África, é com a chegada da França na África, é com a chegada da Alemanha na África, que essa África do nosso pensamento se estabelece, começa a nascer, começa a aparecer. Então, a gente tem o neocolonialismo e o colonialismo se apresentando nesse momento em seus impactos ali no continente africano. O neocolonialismo, ele era contra a escravidão. Por outro lado, ele acabou acabando é redundância, né? Ele acabou por destruir vários modos de organização dentro dessa sociedade. Só para a gente finalizar a nossa aula aqui, já são aqui 10h40, mas eu não quero iniciar o próximo ponto e ter que parar, então a gente vai só até aqui. E aí, para finalizar a de hoje, a história do Brasil, ela vai estar influenciada justamente por essa política inglesa de expansão do mercado. A Inglaterra, que é a grande senhora da industrialização, é ela que inicia a Revolução Industrial, é ela que inicia o processo de expansão para fora da Europa. Essa Inglaterra, ela precisa de mercados em qualquer parte do mundo. A América, seja a anglo-saxônica, seja a latina, ela vai ser altamente influenciada pelos ingleses nesse momento. Porém, ela não vai ser influenciada do mesmo modo que a Ásia e a África. Porque, em teoria, como Portugal e Espanha já colonizaram essas terras, essa terra ela já é civilizada. Não pode se reconhecer a falha, o erro, de dois grupos europeus. O branco não erra. É o que eu estou querendo dizer aqui. O branco já veio para cá, já colonizou essa terra, portanto, já civilizou a América. Então, a influência ela tem que se dar de modo mais sutil. E aí, o que a Inglaterra vai fazer? Como ela precisa de mercado, a Inglaterra vai começar a pressionar o Brasil a acabar com a escravidão. Toda a história de luta pelo fim da abolição, pelo menos em status oficiais, em status governamentais, ela vai se dar a partir das pressões inglesas. É a Inglaterra que vai dizer, Brasil, para a gente continuar a manter uma relação política e econômica amistosa, você precisa acabar com a escravidão. É a Inglaterra que vai criar a primeira lei abolicionista da história do Brasil, que vai ter impacto no Brasil. A lei Bill Aberdeen, que vai proibir o tráfico de escravos para o Brasil. Então, é a Inglaterra que vai pressionar, pelo menos dentro, de novo, da questão política oficial, o fim da escravidão no Brasil. E aí, quando a princesa Isabel
lá em 88, assina a Lei Áurea, entre outras coisas, está a necessidade de atender às pressões inglesas. Então, percebe aqui que, por mais que a América estivesse livre dessa colonização europeia do século XIX, as influências existiram. E uma dessas influências é a política abolicionista que vai acontecer no Brasil a partir de 1850, mas exatamente a partir de 1845. Mas vamos tratar aqui como se fosse 50 para frente, que facilita. Então, é um momento em que a Inglaterra e a Europa começam a retomar o seu domínio pelas mais variadas regiões do planeta, incluindo o Brasil, e principalmente na Ásia e na África. Tá? Então, a gente vai parar por aqui, porque os próximos pontos eu quero levar de uma vez só. Tá? Quando eu começar a falar do processo de colonização da África, efetivamente falando, eu não quero ter que parar. Eu não quero começar a falar hoje e aí a gente para e fala na próxima semana. Então, eu vou deixar para falar sobre o processo de colonização da Ásia e da África, mas da África, né? É só segunda-feira que vem. Beleza? Alguma dúvida? Não. A gente pode finalizar por aqui? Beleza, então eu quero agradecer a participação de todos aí, tá? Muito obrigado por terem participado, por terem contribuído. Se tiver alguma dúvida e tiver com alguma vergonha, pode escrever lá no meu privado, que eu leio aqui e tento responder para vocês. A gente fica por aqui. Segunda-feira a gente se reencontra. Vocês querem que eu traga mais conteúdo ou querem que eu traga exercício? Mais conteúdo. Exercício. E agora? Um pede exercício, outro pediu conteúdo. Vai estar tudo valendo. Exercício. Traz os dois. Mas não dá, porque Ele funciona eu 10 pontos. particularmente gosto muito de trabalhar o conteúdo direto, né? Acho que a gente pode trabalhar exercício quando a gente chegar na Primeira Guerra Mundial. Então, antes da gente entrar na Primeira Guerra, a gente faz um exercício. Pode ser assim? Pode. Beleza, então. Tá? Então, muito obrigado a todos. Buenas. Bom carnaval para vocês. Buenas. Tchau, seu lindo. Carnaval só em casa, né, professor? É verdade. Lembrando que eu vou pesquisar os filmes e colocar para vocês as indicações lá no grupo, tá bom? Beleza. Tá ok, professor. Muito obrigado. Tá ok. A presença de vocês e até segunda-feira. Até, seu lindo. Tchau, professor.